E aí, pessoal que estuda matemática, como está você nessa quarentena? Espero que esteja tudo bem, todo mundo tomando os devidos cuidados para que a gente possa passar por isso o mais rápido possível. E a gente vai continuar o assunto sobre conjuntos. Vamos lá. Certo? No vídeo de hoje a gente vai ver e entender como calcular o número de elementos da união de conjuntos finitos. Vamos ver dois casos. O primeiro caso, o caso com dois conjuntos, certo? Quando a gente faz a união de dois conjuntos. A gente vai ver casos com três conjuntos, quando fizer a união de três conjuntos e, claro, acompanhado de bastante exemplos, viu? Eu vou deixar os exercícios para o próximo vídeo desse mesmo assunto, dessa mesma playlist, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Número de elementos da união de conjuntos finitos, né? Vamos estudar alguns problemas que envolvem quantidade de elementos de conjuntos finitos, alguns problemas inclusive reais, certo? Essa é o assunto que a gente coloca em prática tudo que a gente aprendeu nos vídeos anteriores. Então, para isso a gente vai usar esse símbolo, que é um N, aí abre parênteses, coloca o símbolo do conjunto dentro e fecha parênteses. Nesse caso, se o conjunto é A, a gente lê N de A, certo? Se for B, N de B, por aí vai, certo? E isso indica o número de elementos desse conjunto, no caso, o conjunto A. Um exemplo aqui. O conjunto A formado por 1, 2 e 3. Quantos elementos tem nesse conjunto? Quando se trata de apenas um conjunto, não está operando com nenhum outro conjunto, é só contar quantos elementos tem. Então, no caso, a gente tem 3 elementos, então N de A é igual a 3. Outro exemplo aqui. Conjunto B formado por 0, 4, 5, 6 e 8. Quantos elementos tem nesse conjunto? É só contar, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, N de B é igual a 5. Quando não tiver nenhum elemento, quando o conjunto for vazio, a gente diz que tem 0 elementos, certo? O número de elementos é 0. E quando o conjunto só tiver um elemento, for conjunto unitário, a gente diz que o número de elementos é igual a 1, certo? Vamos lá. Agora vamos ver casos que envolvem dois conjuntos. Então, para saber a quantidade de elementos da união de dois conjuntos, não é tão simples igual ao anterior que a gente só fazia contar. A gente tem que tomar alguns cuidados para não contar uma quantidade duas vezes. Como assim? Né? Tem essa fórmula aqui, que serve para você saber a quantidade de elementos da união de dois conjuntos, que é igual ao número de elementos de um conjunto, mais o número de elementos de outro conjunto, menos o número de elementos da interseção de conjuntos. E a gente vai ver outra fórmula também, maior, bem maior, quando se trata de três conjuntos. Mas a maioria das pessoas que fazem vestibular, concurso, inclusive eu aqui, esse professor aqui, não gosta de utilizar essa forma. Prefere fazer por diagrama. Então, eu vou explicar como a gente resolve por diagrama, certo? Que é um jeito que não precisa ficar decorando fórmulas. Então, vamos lá. O diagrama, né? O diagrama de Venn, quando se trata da união de dois conjuntos, a gente vai pegar e fazer o diagrama de um conjunto, nesse caso A, e fazer o diagrama do outro conjunto, no caso B, certo? E nesses casos, pode ter questões que não tenha nenhuma interseção, certo? Nada aqui em comum entre os dois. Mas vamos buscar sempre representar dessa forma, e quando não tiver nada, a gente coloca um zero aqui, certo? Né? E a não ser quando um elemento está contido no outro, mas aí, no caso, não precisaria nem fazer o número de elementos, que se um está contido no outro, é só pegar o conjunto maior, o que contém o outro, e contar quantos elementos ele tem, porque todos aqueles elementos vão estar dentro do outro, certo? Inclusive, não cai questões sobre isso, né? Cai mais questões com elementos distintos em cada conjunto e você tendo que identificar o número de elementos dessa união. Bom, vamos ver na prática as regrinhas para a gente resolver esse tipo de problema, certo? Então, os passos de resolução são o seguinte. Vai fazer o diagrama e o primeiro passo é verificar a interseção desses dois conjuntos, que é essa parte aqui do meio, certo? Então, verifica ela. Na sequência, você vai ver a diferença de um conjunto em relação ao outro, em cada passo. Por exemplo, aqui eu vou ver o conjunto A menos o conjunto B nesse pedacinho, né? Vocês concordam que esse pedaço aqui, que está no A sem a interseção, é o conjunto A menos o B. E vai fazer a mesma coisa com o conjunto B. Vai analisar o conjunto B. Então, vamos lá. Exemplo 1. Foram entrevistados 50 jovens sobre sua preferência em relação a duas marcas de videogame. Os resultados são
21 pessoas responderam que preferem Xbox, 16 pessoas responderam PlayStation, 6 que gostavam das duas marcas. Pergunta: de acordo com esses dados, quantas pessoas preferem somente PlayStation? Ok? Vamos lá. Então, o que queremos nessa questão? Quantas pessoas preferem somente PlayStation, certo? E temos o quê? Temos que 21 pessoas preferem o Xbox, 16 PlayStation e 6 as duas marcas. Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer os diagramas, certo? Vou renomear eles aqui de diagrama conjunto X, né, que é o do Xbox, e o P, que é o do PlayStation. Aí as letras você escolhe, eu prefiro botar uma com a inicial de cada conjunto, preferência minha. Então, depois que você fez o desenho lá do diagrama e dos conjuntos, você vai analisar primeiro a interseção. A interseção é o que fica aqui no meio, né? Nesse caso, é pessoas que gostam das duas marcas. Como a gente tem 6 pessoas que gostam das duas marcas, você pega esses 6 e coloca aqui no meio. Ou seja, 6 pessoas está tanto no grupo dos que gostam do Xbox, como ele está no grupo do pessoal que gosta do PlayStation. Beleza? Agora a gente vai fazer um conjunto menos o outro. Ou na prática, você pega os elementos de um conjunto e retira essa interseção. Isso evita que você conte essas pessoas duas vezes. Então, olha, aqui vai ficar 15. Por quê? Eu tinha 21 pessoas que preferem Xbox. Como eu já tinha 6 aqui eu preciso de 15, porque 15 mais 6 é igual a 21, certo? Ou na prática você pega a quantidade de pessoas desse conjunto e retira a interseção. 21 menos 6, 15. E a mesma ideia a gente vai usar para o outro conjunto. Olha, eu tenho 16 pessoas que é para estar nesse conjunto P aqui, né, do PlayStation. Só que eu já tenho 6, quem está na interseção está nele. Então eu vou retirar esse 6 desse 16 para colocar aqui. No caso, eu vou fazer o P menos o X. Então 16 menos 6 vai ser 10. Ok? Então ficou assim. A gente vai ver outro exemplo para fixar essa ideia, já já. Mas a gente ainda não respondeu a pergunta, né? Que é quantas pessoas preferem somente o PlayStation. Então eu quero pessoas só o PlayStation. Então, se é só o PlayStation, tem quantas pessoas aqui só com PlayStation? Olha, o PlayStation é esse conjunto aqui, né? O conjunto P. Esse 6 aqui, ele não gosta somente do PlayStation. Cuidado com essa palavra somente ou apenas, certo? Então, essas 6 também gostam do Xbox. Então, as que gostam somente do PlayStation, essas 10 aqui. Então, 10 pessoas preferem somente o PlayStation. Ok? Vamos para outro exemplo. Exemplo 2. Em uma prova, cairá apenas 2 questões. E sabe-se que 17 alunos acertaram a primeira questão, 8 alunos acertaram a segunda questão, 4 alunos acertaram as 2 questões e 5 alunos não acertaram nenhuma questão. Pergunta: qual o número de alunos que fizeram essa prova? Vamos lá para a resolução. O que queremos? O número de alunos que fizeram a prova, correto? Temos o que aqui? Temos que 17 acertou a primeira, 8 acertou a segunda, 4 acertou as 2 e 5 não acertou nenhuma. Então, a gente vai primeiro fazer os conjuntos, né? Eu chamei aqui conjunto P da primeira e conjunto S da segunda. E agora a gente vai começar pela interseção, que no caso é quem acertou as 2 questões, né? Porque acertaram tanto a primeira como a segunda. Então a gente observa aqui que são 4. Então a gente vai pegar aqui na parte da interseção e vai colocar o 4. Feito isso, botou a interseção, agora a gente vai analisar cada conjunto. Então vai pegar o conjunto da primeira, né? O conjunto P, e aí a gente vai retirar o que acertou. A gente vai pegar, no caso, o conjunto P menos o S, que é esse pedacinho aqui. Então, como eu tinha 17 pessoas para botar nesse conjunto P aqui, e aí 4 já está aqui dentro dele, então esse pedaço aqui vai ser 17 menos 4, que dá 13. E de forma análoga, a gente vai ver o conjunto S aqui da segunda questão. São 8 pessoas apenas que acertaram a segunda e eu já tenho 4 aqui. Então, vou fazer 8 menos 4, que vai dar 4.
Só que essa questão ainda tem uma informação além, né? 5 pessoas não acertaram nenhuma questão. Então, se não acertaram nenhuma, não está nem no conjunto da primeira e nem no conjunto da segunda. Então, você vai botar ele fora aqui. Botei aqui nesse cantinho, certo? Então, essas 5 pessoas não estão nem dentro dessa e nem dessa. E como ele quer saber o total de pessoas, a gente vai somar, né? Então, vai pegar o 13 mais 4, mais 4, mais 5, que dá 13 mais 4, 17. 17 mais 4, 21. 21 com mais 5, 26. Então, o total são 26 alunos. Observe que, tanto como nessa como na outra, se você somasse de cara, ia achar um valor totalmente diferente. 17 com 8 daria 25, 25 com 4, 29, 29 com 5, 34. E os vestibulares e concurso adoram colocar essa falsa resposta para aquela pessoa que não faz a operação, né, não faz o diagrama e só vai lá marcar somando direto. Então, não some direto, use essa regrinha. Vamos ver agora os casos que envolvem 3 conjuntos. Para saber a quantidade de elementos resultantes da união de 3 conjuntos, não se preocupe que não vai ter mais do que 3 conjuntos, certo? Vamos usar essa fórmula aqui. Número de elementos da união de A, B e C é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de C menos o número de elementos de interseção de A e B menos o número de elementos de interseção de B e C menos o número de elementos de interseção de A e C mais o número de elementos da interseção dos 3 conjuntos. É uma fórmula bem grande que não é muito recomendado usar ela, porque fica muito mais fácil você fazer por diagrama. Então, no diagrama vai ser mais ou menos assim, você vai ter aquela mesma representação do conjunto A e o conjunto B, só que agora você vai adicionar um conjunto C, ou seja, aqui por cima, ou aqui como na imagem, por baixo. Então, você vai pegar do meio aqui essa interseção e vai fazer um círculo. Vamos ver os passos para a resolução quando é com 3 conjuntos. Então, eu fiz aqui, né, os 3 diagramas, fiz aqui o terceiro diagrama aqui embaixo. Então, o primeiro passo... Lembra que no outro era ver a interseção? Nesse, o primeiro passo vai ser ver a interseção dos 3 conjuntos. Então, o que é que está em comum entre 3 conjuntos? Esse lado aqui só está em A, esse só está em B, só está em C. Esse pedaço aqui, ele está em A e está em C, mas ele não está em B. E esse aqui também. O único que está nos 3, se você observar bem, vai ser essa partezinha aqui do meio. Porque essa parte está tanto dentro do círculo A, como ele está no círculo B, no conjunto B, como ele está no conjunto C. Beleza? Depois que a gente fizer a interseção, a gente vai fazer agora os outros casos de interseção, em 2 em 2. Então, por exemplo, a interseção de A e B. A interseção de A e B é esse pedaço aqui todo, né, que a gente viu no anterior. Só que eu já tenho esse que é 3, então eu vou fazer só esse pedacinho aqui. A interseção de A e C. O conjunto A é esse aqui, o C é esse aqui. A interseção seria essas duas partes aqui, a azul e a vermelha. Mas, como no outro caso, eu já tenho essa, então só preciso fazer dessa parte aqui, certo? E, da mesma forma, quando for fazer a interseção de B e C, está aqui o conjunto B e o conjunto C, a interseção seria essa parte aqui, né? Só que como eu já tenho essa, dessa vez eu vou fazer só essa. E você faz aquela regra, pega a quantidade de elementos desse e subtrai a quantidade de elementos para achar aqui, certo? E aí, por fim, depois que você fez a interseção maior, depois fez as outras interseçõezinhas, você vai olhar só a diferença, o que tem em cada conjunto sozinho, que não faz parte de nenhum outro. Tipo essa parte aqui, que está amarelo, essa aqui e essa aqui. Vamos agora ver alguns exercícios. Exemplo 3. Numa pesquisa de mercado sobre suas preferências em relação a 3 canais, A, B e C, obtemos os resultados. 44 pessoas gostam do canal A, 37 do canal B, 39 do C, 32 gostam do A e do C, 28 do A e B, 26 do B e C e 20 dos 3 canais. Tem 7 que não gostam de nenhum deles. E a pergunta é: qual o número de pessoas que responderam nessa pesquisa? É o número de pessoas que responderam, certo? Temos que informação para isso. Temos que 44 pessoas gostam
de A, 37 de B, 39 de C, 32 de A e C, 28 de A e B, 26 de B e C, 20 dos 3 e 7 de nenhum deles. Então, como se trata de 3 conjuntos, né, A, B, C, eu fiz aqui os 3 diagramas, o A, o B e o C, certo? E aí vamos lembrar da regra. Primeiro a gente vai começar com a interseção dos 3 conjuntos, ou seja, essa parte aqui do meio. Quantas pessoas gostam dos 3? Então, se a gente analisar, é 20 pessoas que gostam dos 3 canais. Depois que fez a interseção dos 3, esse meiozinho, agora a gente vai fazer a interseção de 2 a 2. Nesse caso, eu gosto de seguir uma ordem, né? AB, depois AC, depois BC, para não me atrapalhar nessa questão. Por mais que a questão esteja embananada aqui. Enfim, vamos lá. Vamos fazer o A e B. Quantas pessoas gostam do A e B? Gostam dos dois? Cadê A e B? 28 pessoas gostam de A e B. Então, na interseção de A e B é para ter 28. A interseção de A e B é essa daqui, né? Se você ignorar o C, aí vira uma daquela de 2, e a interseção seria essa parte aqui do meio, né? E ele está dizendo que 28 é para estar aqui no meio. Só que eu já tenho 20 nesse pedaço de baixo. Se eu já tenho 20 aqui embaixo, para completar os 28, falta 8. Ou 28 menos 20 dá 8. Ok? Agora que a gente fez o A e B, vamos fazer o A e C, que é essa interseção daqui. Cadê A e C? 32 pessoas gostam de A e C. Então, aqui nessa interseção é para ser 32. Como eu já tenho 20... Espera aí, A e C. A e C é essa interseção aqui. Já estava confundindo. A e C, conjunto A. E agora conjunto C. A e C, essa interseção. Tem que ser 32 pessoas, né? Então, como aqui é para ser 32, eu já tenho 20. 32 menos 20 vai ser 12. Tá ok? E por fim, a gente já fez todos com A, né? Vamos fazer agora o B e C. O B e C é 26 pessoas que gostam de B e C. Então, essa interseção de B e C, ignorando o A, seria essa interseção. Ele quer 26 pessoas, eu já tenho 20 aqui, então só precisa de 6. Tranquilo? Então, a gente começou pelo centro e depois foi fazendo as interseções de 2 a 2, subtraindo o que já tinha aqui no centro. E, por fim, a gente vai analisar cada conjunto. Então, o conjunto A. Quantas pessoas gostam do conjunto A? 44. Então, aqui dentro do conjunto A é para ter 44. Se você analisar, a gente já tem 12 com 8, 20, com mais 20, 40. A gente já tem 40 aqui. Então, resta 4. E agora, se você contar, vai ter 44 dentro do conjunto A. Mesma coisa do B. O conjunto B são 37 pessoas que gostam do canal B. Então, é para dar 37. 8 com 6, 14. 14 com 20, 34. Para 37, faltam 3. Tá ok? E o conjunto C, 39 pessoas gostam do canal C, certo? Então, aqui é para dar 39 pessoas. Então, a gente tem aqui 20, 32, com 6, 38. Então, para 39 só falta 1. E tem aquele 7 que não gosta de nenhum deles. Então, se ele não está em nenhum dos conjuntos, a gente coloca aqui fora no cantinho, certo? Que ele pertence ao universo aqui, que está representado de amarelo. Ok? Então, como ele quer saber a quantidade de pessoas dessa sala, a gente vai fazer a união de todos, né? Então, é só somar esses números, o 4 com 8, com 3, com 12, com 20, com 6 e com 1 e com 7 aqui fora. Então, a gente somou 3, 6, 7, 8. Vamos ver se não esqueceu ninguém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá ok. Então, somando isso tudo, se você fizer a soma, vai dar 61. Certo? Então, ele quer saber quantas pessoas responderam. Foram 61 pessoas. Tá ok? Então, para fechar isso, vamos fazer mais um exemplo antes de ir para os exercícios. Exemplo 4. Em uma sala, 26 alunos gostam de matemática, 16 gostam de artes, 20 gostam de história, 8 gostam de matemática e artes, 12 gostam de matemática e história, 4 gostam de artes e história, 2 gostam das 3 disciplinas e 8 não gostam de nenhuma. Pergunta: quantos alunos há nessa sala? Vamos lá. Então, o que queremos? Quantos alunos há nessa sala, né? Quantos alunos tem nessa sala?
E temos que 26 gosta de matemática, 16 de artes, 20 de história, 8 de matemática e artes, 12 de matemática e história, 4 de artes e história, 2 das 3 e 8 de nenhuma. Então, como sempre, a gente vai começar pela interseção, pelo meio, certo? Que é o que gostam das 3. E 2 pessoas gostam das 3, né? 2 gostam das 3. Então, vamos botar um 2 aqui. Depois que fez a interseção das 3, a gente vai fazer aquelas interseções de 2 em 2. Subtraindo, é claro, que já está na interseção dos 3. Então, vamos seguir essa ordem aqui. Matemática e artes. Quantas pessoas gostam de matemática e artes? 8 gostam de matemática e arte. Então, essa interseção de matemática e arte é para ter 8. Se eu já tenho 2 aqui, faltam 6. Beleza? Então, vamos seguir a ordem. Já foi matemática e artes, vamos fazer matemática e história. Quantas pessoas gostam de matemática e história? 12 pessoas gostam de matemática e história. Então, essa interseção desse conjunto matemática com esse história é para dar 12. Se eu já tenho 2 aqui, faltam 10. Tá ok? Tá vendo que você já tá entendendo aí. Certo? Por telepatia, mas estou percebendo. Agora, vamos fazer a de artes e história, né? O que falta é esse pedacinho aqui. Artes e história. Cadê artes e história? 12, 4 pessoas gostam de artes e história. Então, essa interseção de artes com história tem que ser 4, né? Já tenho 2 aqui, então faltam 2. Pronto. A gente já fez agora os dois, já fez o dos 3, que foi o primeiro, os de 2 em 2. Agora vamos analisar cada conjunto. Conjunto de matemática é para ter 26 elementos aqui dentro, porque 26 pessoas gostam de matemática. E aí é só subtrair, né? Já tenho 10, 26 menos 10 dá 16, menos 6 dá 10, menos 2 dá 8. Então, 8 aqui. Artes. O de artes, 16 gostam de artes. 16, vamos tirar os que já está dentro dele. 16 menos 6, 10. 10 menos 2, 8. 8 menos 2, 6. Então, aqui vai 6. De história, 20 gostam de história. Vamos tirar esses que já estão dentro. 20 menos 10, 10. 10 menos 2, 8. 8 menos 2, 6. Então, aqui vai 6. E tem os que não gostam de nenhum. Não vai esquecer deles. Que é 8. Deixa aqui fora porque ele não está em nenhum conjunto. Beleza? Então, a pergunta quer saber quantos alunos tem nessa sala, então a gente vai somar todo mundo aí. 8 mais 6, mais 10, mais 2, mais 6 e mais o 8 que está fora. Somando isso tudo, a gente vai ter 48. Então, temos 48 alunos nessa sala. Tranquilo? Agora uma pergunta. Se perguntasse nessa questão, em vez de quantos alunos tivesse na sala, estivesse perguntando quantos alunos gostam somente de matemática. Aí você, como é que faria para responder? Você ia olhar o conjunto da matemática e ia olhar o que não faz parte de interseção de nenhum. No caso aqui, ó, seria 8, porque esse 8 não faz parte de nenhuma interseção. Mesma coisa, quantos alunos gostam somente de história? Seria 6, certo? Não está fazendo parte de nenhuma interseção. E também 6 alunos gostam somente de artes. Tranquilo? A outra variação que pode ter é quantos alunos gostam somente de uma matéria. Só de uma matéria. Então, você pega os que só gostam de matemática, o 8, soma com os que só gostam de artes, com os que só gostam de história. Então, dá 12 mais 8, 20. Então, 20 alunos gostam de apenas uma matéria. Então, são essas variações que podem ter, certo? A gente vai ver nos exercícios que às vezes ele não dá essa parte aqui do meio, ou não dá isso aqui. Aí a gente tem que chamar de x e montar uma equação. Mas vamos ver nos exercícios. Fechou?